Essa Copa pra mim foi fantástica, até a final totalmente inédita, um campeão inédito, Espanha. E aí depois temos a fatídica Copa do Brasil, 2014. Essa você também, né, obviamente cobriu, até porque foi aqui. Cara, como é que foi pra vocês? Porque assim, tinha uma expectativa muito grande do Brasil ganhar e acabou que virou, acho que, o maior vexame da história das Copas ali, né? Como é que foi? Você lembra como é que você tava na hora do jogo contra a Alemanha? Eu tava lá, né? No Mineirão, né? Tava ali nas cadeiras do Mineirão. Lembro tudo, né? Um jogo desse não tem como você não lembrar, como esquecer, né? Eu lembro tudo. Eu tava... Do meu lado tava o Nivaldo Decilo e do outro lado o Antônio Petrin, né? Nós ali, repórteres da Band. Nas cadeiras, imediatamente à frente, tinha o Acas Felleger, que é um cara que eu me dou muito bem, um assessor de imprensa importante aqui de São Paulo, né? E ele tava do lado do Juninho, paulista. Agora foi o coordenador da seleção na Copa do Catar. Sim. Pentacampeão do mundo. E na cadeira acima estava a minha chefe de reportagem, a Soraya, e ainda um pouco mais acima estava o saudoso Ricardo Boechat, que queria fazer o Jornal da Band logo em seguida, né? Com o produtor dele, que é meu amigo Pedrão. Era essa a equipe ali que a gente estava assistindo o jogo, e o Acas não era da equipe, mas estava ali com o Juninho lá na nossa frente. Ah, cara, putz, difícil até a gente tentar explicar, não tem explicação, né? Eu lembro algumas coisas assim marcantes, por exemplo, o Boechat, quando o Brasil tomou 4-0, ele foi embora. Ele foi embora, levantou e foi embora. 4-0. Ele falou, não sou obrigado a ver essa merda mais, não, vai tomar no cu. Levantou e foi embora. Foi embora. Foi embora o Boechat. Aí, também outra coisa marcante que eu lembro é do 5-0 que o Juninho Paulista, porque é o seguinte, o Acas é um grande amigo, mas ele era ali assessor do Felipão, até hoje, né? Então, claro que ele estava numa situação difícil ali, né? Poxa, o cara que ele trabalha tomando 5, e o Juninho do lado dele, que ele também trabalha com o Juninho. Aí o Juninho, ele virou pra gente ali, pros repórteres, acho que ele não aguentou, né? Ele não queria falar ali pro Acas, ele virou pra mim, pro Ciro e pro Petri e falou assim, depois do 5-0, tem que fechar o time, tem que fechar o time. Não dá pra continuar assim, tem que fechar o time. Nossa. Mano, e como que fecha o time depois de 5-0? Vai fazer o quê? Então, tipo, mas ele não aguentou e cornetou ali, porque não dava mais, né, cara? O clima devia ser isso que eu ia perguntar, o clima no estádio. O clima, eu me lembro muito pouco, assim, tipo, torcedor, reação de torcida, eu me lembro muito pouco. Aí você começa já, quando a desgraça já tá feita, né? Você começa já meio que pensar no trabalho, Sim. né? Eu já tava, tipo, ali o segundo tempo inteiro já imaginando como seria meu texto, como que eu faria, como eu contaria essa história. A Soraya, minha chefe de reportagem, já pesquisando se era a pior derrota, como efetivamente era, né? A pior derrota da história da seleção, pior derrota da história de uma semifinal de Copa, pior derrota da história de uma seleção em casa. Aí você começa a pesquisar para você, enfim, decidir por que lado você vai contar a história. Você entendeu? Então foi isso, assim, que eu fiz e que eu lembro do fatídico 7-1. Nossa, cara, E eu lembro desculpa, eu lembro do início do meu texto. Aliás, eu lembro de pouquíssimos inícios de texto que eu escrevi na vida, mas esse foi muito marcante, né? E eu começo o meu texto, foi o texto pro Jornal da Band. Se a ideia era enterrar de vez o Maracanaço, o Mineiraço superou todas as expectativas. Nossa.
Justamente a ironia, né? Sim. Que tipo, era pra matar o Maracanaço e o Mineiraço foi muito Foi maior muito pior do que era o Maracanaço. Puta Cara, merda. isso foi assustador. Você chegou a conversar com algum jogador? Sim, eu fiz as entrevistas. E como é que eles estavam? Porque assim, eu imagino que depois do terceiro gol, a cabeça deles, eles já não estavam mais entendendo o que estava acontecendo. Ninguém, né, cara? Ninguém. Você... O técnico não sabe o que fazer. Aí você tá lá, cara, você tem que meio que, tipo, focar 100% no que você vai tirar ali, né, dos caras, né? Nesse dia eu tive resposta atravessada do Marcelo, o Fred saiu fora, nem quis me responder numa última pergunta que eu fiz. Mas é assim mesmo, você vai lá, você tem que fazer, né? Não tem muito como evitar, né, mano? Como é que você vai evitar depois de um 7-1 que o Brasil toma em casa, né? Mas foi assim, muitos jogadores passaram, falaram, né, tiveram ali a coragem de conversar, mas não dá pra ser legal nessa hora, né? Não tem como, é impossível, cara. As reações são fortes. Né, o Marcelo, eu tinha falado muito antes da Copa começar, numa entrevista coletiva na Granja Comari, eu tinha perguntado pro Marcelo, entre o Kaká, que tem hoje 30 anos, e foi o último melhor do mundo, do Brasil, e o Neymar, que está iniciando a carreira, iniciando não, porque em 2014 já tinha, né, uma história, mas enfim, era o próximo brasileiro que poderia ser melhor do mundo. O Neymar, a diferença é de 10 anos de idade, do Kaká para o Neymar. Por que você acha que o Brasil parou de produzir craques nesse nível para ser melhor do mundo durante esses 10 anos? E o Marcelo ficou super ofendido com essa pergunta. Isso foi antes da Copa. Ficou super ofendido. Tem o YouTube aí, ele falando, craque, o Brasil não produz mais craque? Tá bom, vai. Tipo, ficou muito puto. Aí no dia, na zona mista, eu chego pro Marcelo e falo, Marcelo, a gente até conversou lá atrás sobre o Brasil não ter craques nos últimos 10 anos. Você acha que a falta de craques fez diferença para a seleção chegar onde chegou hoje, perder para a Alemanha e tal? Aí ele me respondeu. Nesse dia ele me respondeu. Né? Falou, não acho que seja isso, tal. Mas muda, né? Muda a postura, né? Sim. Totalmente. Muda a postura. O Fred, eu perguntei pra ele era na época, depois o Gabriel Jesus superou, mas ele era na época o pior camisa 9 que a seleção tinha tido numa Copa do Mundo. Em números. Em números. Ele fez só um gol na Copa. Aí ele não me respondeu. Ele virou as costas e foi embora. Não quis responder. Por quê? Cara, deve ter sido muito difícil isso, muito. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça, e acho que você até concorda comigo, né, Granão? Você acha que se o Neymar estivesse em campo, o resultado teria sido diferente? Você acha que não teria sido esse vexame? Não seria. Não seria igual. Não seria igual porque o Neymar, ele era o cara, né, da seleção naquele dia, naquela época. E ainda acho que foi a melhor Copa que ele fez. A Copa de 2014. Foi. A mais... Tava inteiro, né? A mais completa dele, Neymar. Né? Enquanto ele era mais jovem. E claro que os adversários respeitavam o Neymar, né? De uma outra forma. E a seleção se abateu muito com o que aconteceu com o Neymar, né? Até a própria reação do Fred, quando falam que ele vai ficar fora, ele fala... Ali você já consegue ver que eles ficaram desestabilizados, né? Não, ficaram desestabilizados. Era um grupo muito jovem. Se você parar pra pensar hoje, era um grupo muito jovem. É mesmo. Essa seleção de 2014. Tinha um ou outro jogador mais experiente que tinha jogado a Copa de 2010. Mas um grupo que não aguentou a pressão, cara. Basicamente não aguentou a pressão de jogar em casa. Né? É uma tarefa difícil também, né? E toda aquela expectativa da torcida. E eu acho que o Filipão e o Parreira não
não souberam lidar muito bem com isso, porque eles tentaram fazer uma coisa parecida com 94, que era... Vocês acho que não pegaram Não 94. peguei 94. Mas 94 a gente tinha essa coisa da contagem que o Zagallo fazia, ó, faltam 7, faltam 6, faltam 5. sim. O Brasil inteiro se empolgava, tal, mas era um grupo experiente que tipo, sabia do tamanho da responsa e encarou aquilo. Eu acho que o Parreira tentou fazer igual em 2014, ali na função de coordenador. Ele se inspirou no Zagallo, que era o coordenador dele em 94, só que não era um grupo preparado para isso, né? Não era. Era uma molecada ainda sentindo a pressão. A própria diferença de gerações que existe, né? A molecada de hoje é diferente da molecada de 10, 20, 30 anos atrás e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. As gerações elas vão se moldando com o tempo, né? Então, não foi legal, cara. Eu tava pensando, você falou da experiência dos jogadores de 2014. Eu acho que realmente os mais experientes ali de seleção seria o Michael. Os que jogaram em 2010. Que jogaram em 2010. O Daniel Alves, querendo ou não, jogou em 2010, reserva, mas era banco. Era pra ser o titular e virou banco pro Michael. O Marcelo, Júlio, né? O Júlio César, já tava na terceira Copa dele. Acho que o Thiago Silva, por idade, não por experiência em seleção. Porque por idade, foi a primeira Copa que dele. Ele foi titular. Sim. Né? Essa aí. E eu acho que Quem mais que tinha? De resto era muito novo. Era Neymar, Bernard, Paulinho era novo na época. Tudo novo. Tudo jogador Luiz novo. Gustavo era novo. Pois é. Davi Luiz novo. Marcelo novo. Era um time extremamente jovem. O Hulk era um cara que tinha acabado de aparecer. Era um time extremamente jovem. Todo ele quase na primeira Copa. Né, dos titulares ali. Sim. O Fred estava na segunda Copa, mas na primeira ele mal jogou, que foi 2006. 2010 ele não foi. Verdade. Puxando, que... Era um grupo sem experiência mesmo, de seleção brasileira e principalmente Copa do Mundo, né? Uma turma que sentiu a pressão, cara.